Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, vocês estão aqui no Anatofísio e gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso Instagram, que é o Instagram @anatofísio. Além disso, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal e deixar seus comentários como forma de feedback sobre os vídeos que a gente tem produzido ou também de assuntos que vocês gostariam de ver futuramente. Antes de eu falar sobre o assunto de hoje, bora para a vinheta. Hoje, então, a gente vai falar sobre senescência, senilidade, AVDs e AIVDs. Além disso, a gente vai fazer uma abordagem também no final para falar um pouquinho sobre o que é um ELPI, e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostariam de ver algum outro conteúdo aqui no canal, pode deixar aí nos comentários, que futuramente a gente traz vídeo falando sobre isso. Então, quando eu tô falando sobre senescência, é preciso que eu entenda o seguinte, que é um processo natural do envelhecimento biológico. Ou seja, o fato da gente ir envelhecendo, né? Isso vai ocorrer de uma forma biológica, por diversos aspectos. Depois, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho sobre o envelhecimento dentro de cada sistema, e isso vai fazer um pouco mais de sentido. E aí, isso está ligado ao seguinte, porque isso são mudanças graduais e intrínsecas que elas vão acontecer nas células, nos tecidos e nos órgãos ao longo do tempo. É a mesma forma da gente pensar que ao longo do tempo, né, a gente fica, por exemplo, com a pele um pouco mais enrugadinha, né? Então, isso vai acontecendo. Isso é um processo natural. Só que quando eu tô falando sobre senilidade, eu tô falando também que é um processo que acontece, mas está relacionado com um declínio da saúde física e mental, e isso está ligado, assim, com um pouco, né, com o processo aí de envelhecimento, só que isso é baseado em mecanismos biológicos, e isso está muito relacionado com as questões das enfermidades, das patologias em si, durante esse processo. Ou seja, de uma forma bem simples, para a gente entender isso um pouco mais fácil, a gente vai entender a senescência como um processo natural que vai acontecer de toda forma. Já a senilidade é um processo aí que já está mais ligado com a questão do envelhecimento, mas também as questões patológicas, as questões das doenças. É preciso, então, que a gente entenda um pouquinho sobre termos também, para a gente ir compreendendo melhor desse estudo dentro da saúde do idoso. Quando eu estou pensando no envelhecimento, é um processo natural e gradual. Todos nós vai passar por esse processo, né? Pensando assim de uma forma ampla. Além disso, tem a questão da velhice. A velhice é nada mais, nada menos que um estágio pós-maturidade, né? E que aí vai variar na questão em saúde e qualidade de vida. Por que vai variar em questão de saúde e qualidade de vida? Pois algumas pessoas vão chegar na velhice com uma qualidade de vida muito boa, tanto de aspectos de saúde, econômicos e social, e outros nem tanto, né? Porque o indivíduo ele é como um todo. Além disso, é preciso que a gente entenda que o termo idoso, a gente está falando sobre indivíduos com idade avançada, geralmente acima de 60 ou 65 anos, como a gente falou no último vídeo. E, então, o que isso faz em conjunto para a gente? A gente precisa entender o seguinte: o envelhecimento ele vai levar à velhice. E ser idoso é uma etapa diversa e complexa. Também vão em três termos que vão ser importantes para a gente nesse momento, que é a gente falar sobre a autonomia, a independência e a dependência. Quando eu estou falando sobre autonomia, é o fato daquele indivíduo ele ter a capacidade para tomar as suas decisões e agir de acordo com suas próprias escolhas. Já a independência, eu estou falando sobre a questão das habilidades do idoso, nessa situação que a gente está trazendo aqui, dele cuidar de si mesmo sem precisar da assistência de outrem. Já a questão da dependência, eu estou falando sobre um estado que esse indivíduo ele vai precisar de ajuda de outra pessoa para realizar suas atividades de vida diária. Muitas das vezes a gente acha que autonomia e independência são sinônimos, mas não são. Por quê? Autonomia e dependência elas podem coexistir.
mas a dependência, muitas das vezes, requer um suporte externo. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o idoso, ele vai ter autonomia de decidir o que ele vai fazer durante o dia, de, por exemplo, olha, hoje eu vou receber e vou comprar tal coisa. E às vezes ele vai ser independente para fazer essa tarefa. Ele vai conseguir sair, vai conseguir realizar. Só que às vezes esse idoso ele tem a autonomia para tomar as decisões, mas ele tem uma certa dependência de outra pessoa para conseguir executar essa tarefa. Então é preciso que a gente entenda esses termos de uma forma separada, sem querer usar autonomia e independência como sinônimos. E aí a questão da dependência vem muito sobre as questões das ajudas que esses idosos precisam para realizar AVDs ou AIVDs, que a gente vai entender também um pouco logo à frente. Quando eu estou falando sobre AVDs, eu estou falando sobre atividades de vida diária, que são atividades básicas e essenciais do autocuidado. São atividades que a gente faz todos os dias, como por exemplo, ir ao banheiro, se vestir, né? Uma mobilidade básica que a gente precisa disso. É as nossas tarefas, é a gente conseguir se alimentar sozinho, a gente conseguir fazer a nossa higiene pessoal e assim por diante. E isso vai refletir na capacidade de realizar as nossas funções vitais do dia a dia. Só que quando eu estou falando sobre as AIVDs, eu estou falando sobre as atividades instrumentais de vida diária. E aí, nisso, eu preciso entender que vão ser o quê? Tarefas um pouco mais complexas e que, para a gente viver de uma forma independente, para a gente interagir com a sociedade, digamos assim. Por quê? Eu tô falando sobre a questão, às vezes, eu conseguir gerenciar o uso do medicamento, fazer o uso do transporte público, eu ir às compras, eu conseguir ir ao mercado sozinho, eu conseguir ir até o centro da cidade sozinho, eu conseguir preparar as refeições, eu conseguir às vezes utilizar de tecnologia, né, pensando aí nesse contexto que a gente está hoje, e entre outras variáveis e outros fatores. Isso vai refletir na habilidade da gente de lidar com as demandas mais complexas da vida cotidiana. Ou seja, não é unicamente eu conseguir, por exemplo, me alimentar, me vestir, né? É algo um pouco mais complexos. E são atividades que muitas das vezes a gente também faz todos os dias, mas às vezes outras a gente faz, por exemplo, uma vez na semana, por exemplo, ir às compras, né? Então são atividades um pouco mais complexas. Entrando no que eu havia falado no início do vídeo também, a gente precisa de entender que hoje existe as questões das instituições de longa permanência para o idoso, que a gente usa a sigla como ILPIs. Em muitos lugares, a gente entende que esses ambientes podem ter outros nomes, como por exemplo, asilos, casas de repouso ou lar de idosos, ou lares de idosos também. O que eu acho que é mais importante a gente entender? Hoje, ILP é um termo um pouco mais aceito e também até um pouco mais usual, mas que acaba que os outros a gente escuta muito no dia a dia. Mas aí nessa situação realmente são assim sinônimos. Existem assim instituições que vão ter um processo um pouco diferente do outro em questões de funcionamento, mas que não cabe a gente trazer aqui agora, a gente pode até conversar futuramente sobre isso. Mas, o que eu preciso entender assim, de uma forma mais geral sobre esses lugares? Que são estabelecimentos que vão oferecer moradia e cuidado para esses idosos e que esses idosos, eles podem, né, ou não, aí dependem, viver de uma forma mais independente. Por que eu falei que podem ou não viver de uma forma mais independente? Eles vão ter independência maior quando a gente comparar em casa, geralmente, mas eu falo às vezes que o idoso vai ser um pouco mais dependente para realizar suas tarefas de vida diária. É isso que eu estou tentando trazer aqui nesse momento. Além disso, é preciso que eu entenda que esses ambientes, eles vão ser um ambiente seguro, eles vão ter uma assistência médica, e aí quando eu falo médica, assim, um pouco mais ampla em relação aos profissionais da saúde em si, e além de uma assistência também social. Além disso, a gente percebe que essas instituições, elas tendem a oferecer um suporte nessas atividades de vida diária, na questão da saúde, da alimentação e também da convivência com outros indivíduos. Quais são assim, os suportes que são ofertados, digamos, né? Além dos cuidados de saúde, como administração de medicamentos, fisioterapia,
os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que estão todo momento ali dando esse suporte do cuidado, a gente também pensa que acontecem as atividades recreativas e sociais que tendem a promover o bem-estar social desses indivíduos, além também da questão da acomodação, da alimentação e da assistência pessoal. Ou seja, às vezes, quando o idoso tem casa, muitos desses aspectos ele não tem. E aí, por diversos motivos, por questões econômicas, por questões sociais, por questões culturais e assim por diante. E esses lugares, eles tendem a ofertar todo esse apoio, esse amparato para esses indivíduos. Ou seja, o que eu queria trazer de ideia para a gente entender o que é com a LPI? As ILPIs, elas desempenham um papel vital no cuidado e no bem-estar do idoso, porque elas vão dar um suporte adicional. Elas vão requerer aí uma atenção para garantir a qualidade de vida e também os direitos dos residentes. E o processo de institucionalização não é unicamente pensar que esse idoso vai ser institucionalizado, que é o que falou hoje. É um processo amplo, né? São variáveis amplas que vão ser analisadas sobre a questão de institucionalizar ou não esse indivíduo. E também é um assunto que fica para a gente conversar em outro momento. Essas são as nossas referências, mas antes, deixa eu dar um recadinho final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu feedback sobre o que você achou, se ficou alguma dúvida também. E gostaria também de falar para vocês do lado de cá. Aqui está o Pix do canal com o QR Code e e-mail. Se você quiser contribuir, fique à vontade. Também tem o Valeu Demais aí do YouTube, que você pode contribuir para o canal. Gostaria então de agradecer você que ficou até aqui e te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.